Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo 8, versículo 3, diz: E os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada em adultério no próprio ato. Ora, Moisés ordena que a lei seja apedrejada, mas tu o que dizes? Isso eles diziam tentando para que puderem ter o que acusar Jesus. Porém, inclinando-se, escrevia com seu dedo no chão, como se não ouvisse. Então, quando eles continuaram a perguntar-lhe, ele, levantando-se, disse: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Tornando a inclinar-se, escrevia no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, começando mais velho até o último, e Jesus deixado sozinho, uma mulher em pé no meio. Tendo Jesus se levantado e vendo ninguém, senão a mulher, ele disse: Mulher, onde estão aqueles seus acusadores? Nenhum homem te condenou? E ela disse: Nenhum homem, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu te condeno. Vá-te e não peques mais. A gente pode ver várias situações abordadas nesse tema. O primeiro foco é o julgamento das pessoas que se veem santas num ato de o pecado de uma pessoa. A lei, de acordo com a palavra, de acordo com os escribas e os fariseus, condena que a pessoa que for pegar adultério seja apedrejada. E o que a gente pode tirar disso tudo? Muitas das vezes hoje existe um fanatismo religioso tão grande de que, como se a igreja não aceitasse que alguma pessoa que buscasse o caminho da verdade fosse para a igreja. Um exemplo: qual seria a nossa visão se entrasse um homossexual na igreja? Ou uma pessoa que tem o ato de prostituição? Ou uma pessoa viciada em algo? Como seria a nossa forma de recebê-la? A gente receberia de braços abertos e disposto a ensinar o caminho correto? Ou julgaria por tal pecado? Nós não temos autoridade nenhuma para que faça com que as pessoas, para que condene as pessoas, para que julgue as pessoas. E Jesus nos mostra isso, que nós não temos autoridade nenhuma para condenar ninguém, porque nós também somos pecadores. Nós também pecamos diariamente. A diferença é que nós temos o conhecimento da verdade. Então, muitas das vezes, por termos o conhecimento da verdade, acabamos julgando alguém pelo seu pecado, e muitas das vezes somos mais pecadores do que eles, porque sabemos a verdade, mas mesmo assim não transmitimos e simplesmente guardamos para nós e acusamos a pessoa do seu pecado. Nós devemos entender que Jesus é amor, Deus é amor. Então, se Deus é amor, como nós vamos receber essa pessoa com um olhar de julgamento? Uma vez teve uma história de uma irmã, de uma menina que pintou o cabelo, e por esse motivo chegou uma pessoa com um fanatismo religioso tão grande que falou assim: pela sua pintura, a pintura do seu cabelo, você irá para o inferno, porque você pintou o cabelo. O que pintar o cabelo discrimina a visão da pessoa? Se a pessoa tem um entendimento de que é pecado, talvez seja pecado para ela, mas talvez não seja pecado para a pessoa. A pessoa tem que ter o seu discernimento do que é certo e do que é errado. E não é uma igreja que vai falar, não é uma doutrina que vai falar, é a palavra, é Jesus, é Deus que vai falar o que é certo e o que é errado. Nós devemos entender que nós não temos autoridade nenhuma nesse mundo para julgar. Nós não temos nada nesse mundo, só Jesus pode julgar. E mesmo assim, ele não teve pecado nenhum. E mesmo assim, ele não julgou aquela mulher. Então, quem é nós para julgar alguém se Jesus não julgou? Quem é nós para tomar tal atitude de falar assim: credo, essa pessoa eu não quero estar por perto. Eu não quero ter um viciado perto de mim. Eu não quero ter um drogado perto de mim. Eu não quero ter um homossexual do meu lado. Você sabe a verdade. Nós sabemos a verdade. Então, se nós sabemos a verdade, o que nós temos transmitido? Hoje em dia tem falado muito sobre discurso de ódio.
Muitos falam que o cristianismo está crescendo de uma forma como ódio. Mas a palavra fala sobre ódio, que nós temos que transmitir ódio? Ou fala que ama ao próximo como a ti mesmo? Ou que tem que amar os seus inimigos e orar pelos seus inimigos, pelos seus amigos? O que a palavra nos ensina? Chorar porque chora, se alegrar porque se alegra. Ou condenar, ou julgar. Nós devemos entender verdadeiramente a palavra e não simplesmente julgar, não ter simplesmente um fanatismo religioso. Se você sabe a verdade, transmita. Se você tem o entendimento da palavra de Deus, então transmita. Não deixe que essas pessoas com fanatismo religioso ou que nós mesmos tenhamos esse fanatismo religioso, porque Deus ele quer algo de nós. Deus ele quer algo que a gente possa ensinar e não algo que a gente julgue. Jesus era o único que podia atacar uma pedra naquela mulher, mas mesmo assim Jesus não jogou a pedra. Ele falou assim: não peques mais. Muitas das vezes a gente peca. Muitas vezes a gente peca mais do que aquela pessoa porque temos o conhecimento, temos o entendimento, sabemos que é pecado, mas mesmo assim continuamos fazendo. Talvez essa pessoa não saiba que é pecado. Talvez essa pessoa não consegue sair como um dia a gente não conseguiu sair de algum pecado. Mas Deus nos protege, Deus nos ensina a buscar a santidade, a buscar a santificação. Mas e essa pessoa? Quem ela tem para buscar a santificação? Somente Deus. Mas muitas das vezes as pessoas fazem essa pessoa se afastar dos caminhos de Deus. Eu não estou querendo vir defender a pessoa, porque essa pessoa tem o pecado, mas a palavra diz em 1 Pedro, amar é o pecador e não o pecado, porque o amor reveste todo o pecado. Então nós devemos ter um entendimento da palavra, devemos ter um entendimento que o amor reveste o pecado. Não que o amor cobre o pecado, que o amor ele faz com que a gente esconda o pecado de alguém, não é isso. Mas que o amor faz com a nossa transmissão, Deus através de nós, para transmitir para alguém o amor, consegue fazer com que essa pessoa largue esse pecado, largue esse vício, se força. Porque no início é difícil sim, é difícil largar um pecado, é difícil largar uma vontade carnal. Mas a gente consegue, não é impossível. Com Deus a gente pode tudo. Mas a gente pode tudo quando a gente está no caminho da verdade. Não é nós, é Deus. Nunca foi nós, sempre foi Deus. Mas só que o que a gente tem transmitido para as pessoas? Condenação? Ou a gente tem transmitido amor para as pessoas? Hoje eu vejo várias pessoas falando assim: não, mas eu me afastei da igreja por tal motivo, eu me afastei da igreja porque tal irmão, tal pessoa da igreja me condenou por tal motivo, porque me olharam de canto de olho, porque me olharam de tal forma, de tal forma. Mas é isso que a gente deve fazer? Ou é transmitir o evangelho? A palavra de Deus diz nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e todas as outras partes da Bíblia diz para pregar o evangelho. Mas Jesus nos disse: ide e pregai o evangelho a toda nação. Nós temos pregado o evangelho? O evangelho é amor. É exortação? Sim, mas é amor também. Porque não é só para condenar a pessoa, porque a gente está condenando a pessoa e não dando um caminho. Mas a palavra, ela nos exorta e nos dá um caminho, que é Jesus. Essas pessoas têm Jesus, de repente ela está indo para a igreja para poder buscar a ajuda de algo, porque sabe que lá ela vai encontrar. Mas muitas das vezes, quando a pessoa chega na igreja, ela vê pessoas que estão julgando, pessoas que estão questionando, pessoas que estão julgando ela pelo seu pecado. Mas nós já fomos pecadores. Nunca esqueça do pecado que você passou. Eu nunca esqueci do pecado que eu passei. O pecado que me prendeu durante anos. Mas mesmo assim, Deus não me julgou por isso. Ele só falou: vá e não peques mais. Nós devemos ter uma identidade no Senhor, não a identidade que nós queremos criar, que a igreja quer criar. Não é isso. Deus cria uma identidade em nós. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus nos fez imagem e semelhança dele, conforme a sua semelhança. E Jesus veio à terra para sermos como ele. E Jesus condenou essa mulher? Jesus condenou as pessoas do pecado? Ou Jesus transmitiu amor? Jesus curou e livrou a pessoa do pecado, perdoou os pecados. Então, leve até Jesus. Vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não deixe com que as pessoas se afastem dos caminhos de Deus, porque depois vai ser cobrado da sua mão, porque você afastou essa pessoa da igreja. Eu já fiz muitas vezes isso e eu não quero mais fazer isso. Então é muito importante que a gente entenda o evangelho, é muito importante que a gente entenda o caminho correto a ser seguido, porque Jesus ele tem algo extraordinário para fazer no mundo. Jesus tem algo extraordinário para transmitir o amor dele e não o nosso.
Nós devemos amar o próximo, mas porque amamos Jesus primeiramente. E Jesus nos enche de amor para que a gente possa transmitir para as pessoas, e não ódio, e não questionamento. Nós devemos transmitir amor. Ame o próximo como a ti mesmo. Não questione ou julgue a pessoa pelo seu pecado, porque o amor reveste todo o pecado. Ame o pecador, mas não ame o pecado. Então que a gente possa, em nome de Jesus, ser cheio desse amor, que a gente possa, em nome de Jesus, buscar cada dia mais o Senhor, para que a gente possa ter autoridade para transmitir o amor, que a gente possa ter autoridade para transmitir a vontade de Deus e não julgamento, que a gente possa trazer pessoas para a igreja através do amor de Jesus e não através de questionamentos, julgamentos ou olhar de canto de olho, que a gente possa viver intensamente por Jesus e pregar o evangelho a toda a nação. Em nome de Jesus. Amém e amém.